Olá, seja bem-vindo para essa primeira aula. Eu quero que você preste muita atenção porque ela é fundamental para o início deste curso e para o projeto que você tem com relação ao seu livro. A aula de hoje, como está aqui, é sobre tenha um roteiro. É muito importante, antes de qualquer coisa, você traçar um roteiro para o livro que você vai escrever. Dentro então dessa temática do roteiro, eu destaquei 7 itens muito importantes que você deve depois tomar nota e colocar em ação. O primeiro deles, defina o tema. Eu sempre converso com as pessoas que possuem um desejo de fazer um livro e eles normalmente possuem dificuldade em dizer o tema que querem escrever. Quando eu falo sobre tema, eu falo sobre o assunto principal que você vai discorrer durante o seu livro. Ou seja, você precisa ter consciência sobre o que você deseja escrever. Se você não tem essa clareza, você não vai ter bons resultados. Então, em primeiro lugar, defina o tema que você quer escrever. E é importante que você tenha um certo contato com esse tema, que você tenha experiência com esse tema ou tenha fontes suficientes para fundamentar aquilo que você vai escrever. Mas em segundo lugar, veja bem, delimite o tema. E eu digo sempre também que muitas pessoas gostam de viajar e devagar sobre os temas que falam, que apresentam numa palestra ou que escrevem. Ou seja, dentro de um tema, o tema ele é muito amplo, você precisa delimitar o tema. Por exemplo, quando eu quero falar sobre empreendedorismo, sobre qual área dos empreendedores que eu vou falar? Sobre qual aspecto do empreendedorismo eu vou abordar? Se eu quero falar de amor, por exemplo, eu vou falar de qual tipo de amor? O amor de pai para com filhos, o amor de cônjuges, o amor de Deus para com o ser humano, o amor entre os irmãos, o amor para com a humanidade. Se eu não conseguir delimitar, o tema ficará muito amplo. E eu tenho muita possibilidade de me perder durante a escrita. Então, em primeiro lugar, defina o tema. Em segundo lugar, delimite o tema e então você vai recorrer a literaturas, a livros, a conversas, a experiências específicas sobre o tema que você irá escrever. Mas, em terceiro lugar, veja bem aqui, aponte as principais ideias. Depois que você sabe sobre o tema que você quer escrever, depois que você delimita o tema que vai abordar, você precisa então, para começar a construir o seu livro, aqui está uma sacada muito grande, comece a escrever todas as ideias que você tem sobre aquilo. Se você, por exemplo, vai escrever sobre o amor, retomando esse tema, então escreva várias palavras que estejam relacionadas com o amor. E quem sabe, estas mesmas palavras servirão futuramente para os seus capítulos. Ou seja, pense, use a sua capacidade criativa, use a sua capacidade de inovação, use toda a memória que você tem e a sua de vida, de experiências, use tudo que você tem e comece a pegar um papel e vá relacionando várias ideias que estejam relacionadas ao tema que você quer escrever. Faça isso logo na sequência após ver esse vídeo. E comece a construir e coloque todas as ideias e depois faça um filtro de quais ideias podem só entrar dentro de outras ideias e quais delas devem estar separadas para constituir os capítulos do seu livro. Mais uma coisa, em quarto lugar, defina o público. Depois que você tem o tema, define o tema e coloca as ideias, para que você possa refinar e ser mais assertivo, você tem que entender para quem você vai escrever. Os novos escritores possuem uma grande dificuldade em conseguir isso, porque nós não podemos contemplar todo mundo. Existe até um ditado antigo, e todos nós sabemos que nós não temos condições de agradar a gregos e troianos. Ou seja, o seu público é quem? Homens, mulheres, mais velhos, jovens, crianças, empreendedores, profissionais liberais. Qual é o ramo, qual é a classe, qual a etnia que você deseja alcançar? Sem definir isso, você vai ter dificuldade em construir a linguagem do texto, vai ter dificuldade em construir os capítulos, vai ter uma dificuldade muito grande, vai devagar muito tentando alcançar todo mundo. Você pode até pensar o seguinte: eu vou escrever essa obra com esse tema para crianças, depois escrever uma outra obra com esse tema para jovens, e assim você vai adequando a linguagem, os conteúdos
e depois você pode ter até mais de uma obra. Por isso, então, defina o público que você quer alcançar com esta obra. Mas em quinto lugar, tenha uma programação. Olha, o brasileiro, por hábito e por cultura, ele normalmente deixa tudo para a última hora. Ele não tem uma gestão de tempo. Você precisa escrever então a sua programação. Coloque lá: eu irei escrever um capítulo por semana, um capítulo por 15 dias, um capítulo por mês. Então, durante um ano eu terei 10 capítulos. Se eu parar 2 meses do ano para descansar, faça uma programação: quantas páginas, quantas frases, quantas palavras serão escritas por dia, por semana, por quinzena, por mês, para que você tenha então o começo e você tenha o fim da sua obra. Faça uma programação, tenha disciplina e faça um acompanhamento para que você não se perca durante o processo da escrita do seu livro. Mas em sexto lugar, e não menos importante, faça um projeto de cada vez. Olha, tem gente que gosta de escrever vários livros ao mesmo tempo e consegue fazer isso, mas a maioria das pessoas não consegue desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, até porque o seu cérebro tem que estar trabalhando intensamente e, quem sabe, de maneira fadigada para conseguir tudo. Por isso, faça um livro, faça um projeto de cada vez. Não tente fazer demais e entenda quando o seu corpo estiver esgotado. Quando a fadiga estiver à porta, pare, porque afadigado nós temos uma tendência de não rendermos o suficiente ou totalmente aquilo que poderíamos render. Por isso, tenha um projeto e faça ele um de cada vez. E por último, então, analise a demanda do tema. Ok, você quer escrever para criança, para adolescentes, para casais, para adultos, para anciãos? A pergunta é: existe uma demanda? Existe uma necessidade? Você vai satisfazer alguém ou tem uma demanda existente, evidente sobre esta obra? Ou é uma obra que você quer lançar pela sua própria necessidade? Ou é uma curiosidade que só você tem na face da terra e ninguém mais quer saber sobre isso? Faça uma pergunta, ou só faça uma pesquisa no Google. Veja se tem muitas pessoas falando sobre isso. Faça uma pesquisa entre os seus amigos. Lance um questionário lá no Facebook. Enfim, mande um e-mail para as pessoas mais próximas. Faça uma pergunta para as pessoas mais próximas. Pergunte, faça uma pesquisa para saber se o tema é relevante ou não, se o tema é atual ou não, se o tema terá aderência, se as pessoas irão aderir a essa obra que você deseja escrever. Caso contrário, você não pergunte e queira lançar um livro e tê-lo na sua própria casa ou doar para as pessoas, não há nenhum problema. Agora, se você fizer o tema de maneira acertada, o sucesso estará bem mais próximo das suas mãos. Eu quero que você pegue um papel e coloque essas ações todas no papel, e assim você estará colocando em ação a nossa primeira aula. Então, lembrando, tenha um roteiro. Até a próxima aula.